Então, hoje nós vamos falar, é um apanhado, claro que não é tudo, que fala sobre o amor do livro de Urântia, mas é alguma coisa que já tem bons temas para a gente discutir. Ângela, tu pode, ao invés de nós fazer um minuto de silêncio, eu trouxe esse texto. Pode ler para nós? Posso. Amor incondicional. Cuide para que não queiras receber mais do que tens a oferecer, porque há coisas que exigem extrema reciprocidade para que sejam possíveis. Para que 1 litro de água preencha um vaso, é preciso que este vaso tenha espaço para aquele 1 litro de água ou mais, pois se ele não tiver espaço suficiente, ele transbordará e a água sofrerá. De modo semelhante, a água precisa estar na medida certa que o vaso comporta, ou deixará espaço vazio, e aí será o vaso que sofrerá. Com teu próximo é preciso proceder da mesma forma. Se você quer viver um imenso amor, é preciso que cultives um espaço imenso em teu coração. E, se mais que isso você deseja um amor incondicional, o teu amor precisa ser incondicional primeiro, sempre e sobre todas as coisas, ou ele deixará de ser incondicional. Augusto Branco. Obrigada. Então, vamos lá falar um pouco sobre amor. Então, todos esses textos aqui hoje são do livro de Urântia, né? Então, Deus é amor, e, consequentemente, a sua única atitude pessoal para com os assuntos do universo é sempre uma reação de afeto divino. O Pai ama-nos o suficiente para outorgar-nos a sua vida. Ele faz o seu sol se levantar para os maus e para os bons, e ele envia chuva aos justos e aos injustos. O amor verdadeiro e dinâmico vem de Deus. Todo o amor verdadeiro vem de Deus, e o homem recebe a afeição divina à medida que ele próprio confere esse amor aos seus semelhantes. O amor é dinâmico, nunca pode ser capturado. É vivo, livre, emotivo e sempre em movimento. O homem nunca pode tomar o amor do Pai e aprisioná-lo no fundo do seu coração. O amor do Pai pode tornar-se real para o homem mortal, apenas passando pela personalidade desse homem, enquanto ele, por sua vez, concede esse amor aos seus semelhantes. O grande circuito do amor vem do Pai, por intermédio dos filhos, para os irmãos e deles para o Supremo. O amor do Pai surge na personalidade imortal por meio da ministração do ajustador residente. Mas eu queria voltar nesse aqui um pouquinho. Ó, Deus, ele faz o seu sol, o que vocês acham disso? Se levantar para os bons e para os maus. E ele envia a chuva aos justos e aos injustos. Perante Deus, todos têm o mesmo... Lilian, eu não tinha escolhido esse slide, mas era a nossa discussão de hoje. Ele manda a mesma coisa para os bons e para os maus? Porque ele é pai, daí ele não, para ele não tem diferença? Eu acho que todos têm a mesma oportunidade de fazer a vontade dele. E é isso que eu entendo nessa frase aí, porque eu acho que isso é é simbólico, né? Então, acho que ele manda, nós temos o ajustador, nós temos toda a condição de fazer a vontade de ser perfeito como ele, sermos perfeitos como ele. Então, eu acho que é uma questão de equanimidade, entendeu? É igual para todo mundo. Nós é que temos o livre-arbítrio de escolher o caminho. É isso que eu entendo disso aí. Mas é um meu entendimento, né? Eu penso que Deus não conhece o mal, né? Ele é puro amor. Então, ele está constantemente emanando o amor.
Pois é, mas aí os bons e os maus recebem igual deles, o mesmo amor. Estela e todos, boa noite, né? Todos os presentes. É Lúcia. Eu penso que a vida, a gente mensura em termos de anos, dias, meses, né? O transcorrer da vida da gente. E a vida para Deus, para a gente, para Deus, é um processo, né? Então, acho que não tem aquele dia, aquele momento, tantos anos, já era para estar fazendo, ou não está para fazendo melhor, ou ainda está muito longe do amor, da prática do amor desprendido, do amor fraterno. Eu acho que é isso. São oportunidades de vivência, de encontros, de resgate, de entrar no processo de se conscientizar, de começar a ver o que faz sentido e as próprias escolhas. São as oportunidades de escolha, eu acredito. Então, ele não vai ficar, eu acredito que Deus não fique olhando, esse aqui não está se emendando, então, aquele ali está. Então, é algo assim, mesmo para todos. E que momento é esse? E eu acredito que enquanto a pessoa está viva, ela tem todas as oportunidades, porque outras pessoas estão entrando também, vamos dizer assim, naquela circunstância de vida, naqueles momentos difíceis, muitas vezes estão abrindo o olhar desse ser humano que às vezes está fechado para fraternidade, para doação. Essa energia é muito poderosa, né? Até porque tem pessoas que devem estar numa situação tão apartadas de carinho, de atenção, de amor. E eu acho que o nosso movimento, enquanto quem já está mais aberto, é isso chegando, a gente vai lidando, vai aprendendo a lidar com as dificuldades. É o tal da outra face, né, que a gente tanto ouve falar. E eu acho que todas essas experiências vão se somando, e por isso Deus faz todos os dias tudo para todo mundo igual. Né? Tem sempre aquela passagem dos ladrões, né, que vão ser crucificados. E um pede a ele que se lembre dele. Eu acho que essa sinceridade, quando ela nasce, quando ela é entendida, quando ela é buscada, não tem dia certo, não tem tantos anos. É a fundação daquilo de verdade na alma da pessoa. Eu acredito nisso, porque cada caso é um caso, cada circunstância de vida é uma, mas até que ponto aquele indivíduo, aquela alma realmente renasceu para a verdade, para o amor. O tanto que ela fez, o tanto que ela não fez. Então, eu acho que é isso, Deus rega o tempo todo esse terreno. Legal, Lúcia, acho que esse parágrafo aqui acho que fala um pouco do que tu estava falando. A justiça prova o amor de Deus. A justiça suprema pode agir instantaneamente quando não restringida pela misericórdia divina. Mas a ministração da misericórdia aos filhos do tempo e do espaço vem sempre provida desse retardamento temporal, desse intervalo salvador, entre época de semear e hora de colher. Se a semente plantada é boa, esse intervalo provê a prova e a edificação do caráter. Se o plantio é mau, esse retardamento misericordioso provê tempo para arrependimento e retificação. A demora no julgamento e execução dos que cometeram o mal é inerente à ministração da misericórdia aos 7 superuniversos. A gente fala sempre tanto, né, da demora, do julgamento de Lúcifer, e aqui ele está explicando exatamente, né, esse retardamento é para dar tempo para o arrependimento e retificação. Eu acredito também, como a gente tem estudado bastante, quando há sinceridade, eu acho que há um momento em que tudo se funda. Fundação mesmo de uma coisa muito verdadeira, uma decisão de alma,
porque tem a nossa trajetória intelectual, assim, do conhecimento do indivíduo enciclopédico, e aquela hora em que, vamos dizer assim, as estruturas estão formadas, a base. É uma coisa assim, muito interessante. Eu falo até por mim, muito estudo, muita busca, muita tudo, só que teve aquela hora que eu me senti assim, como se eu estivesse construindo bases de concreto em relação a isso. Eu não tenho nenhuma analogia melhor para fazer, porque já não era mais quantidade de coisas que eu tinha lido. É lógico que o livro de Urânio está me abrindo profundamente pelas nossas discussões para algumas questões muito sérias, porque estavam no campo do intelectual ainda e passaram a ganhar vida, que, aliás, ontem a live não, nossos estudos com Sabina falou sobre isso. O ensinamento ganha vida, por isso até eu perguntei, será que a gente não vislumbra isso? É muito interessante. E aí não é algo que se retroceda mais. Mas qual é esse momento? Eu penso assim, eu imagino que Deus deva pensar qual será o momento desse filho, não sei. Depende do que ele viveu, onde ele viveu, experiências, questões até genéticas ou não, epigenéticas, é tudo isso que a gente está falando. Mas tem aquele momento, realmente, em que a Vamos ver mais estrutura... um pouquinho para ver se clareia mais. Um amante divino vive no homem. Se um amante divino não vivesse no homem, esse amante divino que ele fala é o ajustador do pensamento, né? Ele não poderia amar generosa e espiritualmente. Se um intérprete não vivesse na mente do homem, ele não poderia verdadeiramente compenetrar-se da unidade do universo. Se um bom avaliador não residisse dentro do homem, ele possivelmente não poderia apreciar os valores morais e reconhecer os significados espirituais. Realmente, né, eu já falei isso aqui outras vezes, eles dizem, muitos, principalmente os ateus, dizem que essa coisa de acreditar num Deus e tudo é cultural, mas aí eles foram... Aí os estudos provam que independe da cultura, né, para a gente ter essa crença no divino. E isso quem faz despertar na gente é o ajustador do pensamento, né? O amor é um atributo à personalidade. O amor é o segredo da associação benéfica entre as personalidades. Vós não podeis realmente conhecer uma pessoa em resultado de um único contato. Olha os preconceitos que a gente faz. Vós não podeis conhecer a música de modo apreciativo por meio da dedução matemática, mesmo sendo a música uma forma matemática de ritmo. O número designado para um assinante subscritor de um telefone não identifica a personalidade desse assinante de nenhum modo, nem significa qualquer coisa a respeito do seu caráter. Às vezes as pessoas dizem, né, tem aqueles ditados populares, a primeira impressão é a que fica, não sei o quê, mas não deveria, né? Às vezes a primeira impressão que a gente tem de uma pessoa não é a mais real. Tanto acho que a gente pode se enganar para pior ou para melhor. Podemos admirar a beleza, nós amamos apenas as pessoas. O conceito da verdade poderia ser certamente mantido à parte da personalidade. O conceito da beleza pode existir sem a personalidade, mas o conceito da bondade divina só é compreensível em relação à personalidade. Somente uma pessoa pode amar e ser amada. Por isso que a personalidade é tão importante, né? Ela é uma dotação do Pai. É isso que nos diferencia dos animais, é a personalidade. E até mesmo a beleza e a verdade não teriam esperança de sobrevivência se não fossem atributos de um Deus pessoal, de um Pai repleto de amor. Porque aqui fica bem claro, né? Só as pessoas parece redundante, mas as pessoas têm personalidade, os animais não têm.
Jesus revela o amor de Deus. Os hebreus baseavam a sua religião na bondade, os gregos na beleza, e ambas as religiões buscavam a verdade. Jesus revelou um Deus de amor, e o amor abrange tudo, a verdade, a beleza e a bondade. Micael, enquanto criador, revelou o amor divino do Pai Criador para os seus filhos da terra. E, havendo descoberto e recebido essa afeição divina, os homens podem aspirar e revelar este amor aos seus irmãos na carne. Essa afeição pela criatura é um reflexo verdadeiro do amor do Supremo. O amor de Deus por nós e nosso mundo. O vosso planeta é membro de um enorme cosmo. Vós pertenceis a uma família quase infinita de mundos. Mas a vossa esfera é tão precisamente administrada e fomentada, com tanto e tal amor, que é como se ela fosse o único mundo habitado em toda a existência. Imagine se não fosse. Nós já estamos nesse caos, e aí eles dizem ainda que a nossa esfera é tão precisamente administrada e fomentada, como se ela fosse o único mundo habitado. Imagina. O vosso mundo isolado não está esquecido nos conselhos do universo. Urântia não é um órfão cósmico estigmatizado pelo pecado e sem acesso ao cuidado divino em consequência da rebelião. De Uversa a Salvington e até abaixo em Jerusalém, mesmo em Avona e no paraíso, todos sabem que estamos aqui. E vós, mortais, ora residindo em Urântia, estáis sendo tão ternamente amados e tão fielmente cuidados, que é como se a esfera nunca houvesse sido traída por um príncipe planetário, e mesmo até mais. É eternamente verdadeiro que o Pai, Ele próprio, vos ama. Aí, quando a gente lê essas coisas, dá um alento em nós, né? O amor de Deus é individualizado para cada criatura. O amor do Pai individualiza absolutamente cada personalidade, como um filho único do Pai universal. Um filho sem duplicatas na infinitude. Uma criatura de vontade insubstituível em toda a eternidade. O amor do Pai glorifica cada filho de Deus, iluminando cada membro da família celeste, destacando nitidamente a natureza única de cada ser pessoal, em contraste com os níveis impessoais que estão fora do circuito fraternal do Pai de todos. O amor de Deus retrata vivamente o valor transcendente de cada criatura de vontade. Se quiserem interromper, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Jesus vem colocar o amor no lugar do medo. Os vossos antepassados temiam a Deus por ele ser poderoso e misterioso. Vós ireis adorá-lo porque ele é grandioso em amor, abundante em misericórdia, glorioso na verdade. Um filho afetuoso e respeitoso não teme nem receia mesmo um pai poderoso e nobre. Eu vim ao mundo para colocar o amor no lugar do medo, o júbilo no lugar da tristeza, a confiança no lugar do receio, o serviço amoroso e a adoração agradecida no lugar da servidão escrava e da cerimônia sem sentido. Todavia, para aqueles que estão nas trevas, é ainda verdade que o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Mas quando a luz tiver chegado mais claramente, os filhos de Deus serão levados a louvar o infinito pelo que ele é, mais do que a temê-lo pelo que ele faz. A gente sabe, né, que as religiões primitivas e até hoje ainda as pessoas ainda são muito pegas pelo medo, né? Comando para amar em vez do medo, em vez de medo.
Já vos foi ensinado que devias temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois todo o dever do homem é esse. Mas eu vim, isso é Jesus falando, né? Mas eu vim para dar-vos um mandamento ainda mais elevado. Gostaria de ensinar-vos a amar a Deus e aprender a fazer a vontade dele, pois é esse o mais alto privilégio dos filhos libertados de Deus. Aos vossos pais foi ensinado temer a Deus, o Rei Todo-Poderoso. Eu vos ensino a amar a Deus, o Pai todo misericordioso. Amando os nossos semelhantes. A consciência social não egotista deve ser, na sua base, uma consciência religiosa, isso é, se quiser ser objetivo. Se assim não for, será uma abstração filosófica puramente subjetiva e, consequentemente, desprovida de amor. Apenas um indivíduo consciente de Deus pode amar uma outra pessoa como ama a si próprio. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, abençoai aqueles que vos amaldiçoam, e orai por aqueles que se servem de vós com desprezo. E tratai os homens do mesmo modo que acreditais que eu os trataria. Eu acho tremendamente difícil esse último parágrafo. Alguém consegue tudo isso que está aqui? Fazer o bem a quem vos odeia, abençoai quem vos amaldiçoa, orai por aqueles que servem com desprezo. A gente já estava fusionado ao ajustador. Eu não consigo. O máximo que eu consigo, se alguém me faz um mal, uma coisa, eu varrer essa pessoa da minha vida e não sentir nada mais por ela, assim. Tá, por um tempo eu ainda fico ruminando algumas coisas, mas o que eu consigo é me desligar, fazer de conta que essa pessoa morreu, não sentir nem ódio, nem amor, nem nada. Não sei se perdoei, se não perdoei, mas assim, apago da minha vida. Isso eu consigo, não odiar. Mas amar também não consigo. Não consigo. Mas eu acho que já não odiando já é uma grande coisa. Consigo não odiar, mas não consigo amar. Fazer aquilo ali que ele está dizendo, que Jesus está dizendo, eu não consigo. Estou com você, Stella. Estou com você. Não odeio. Eu posso orar pela pessoa, sim, sabe? Isso eu faço. Porque eu acho que é uma pessoa que tem um sofrimento muito grande para agir dessa forma. E já me aconteceu muito isso, até com pessoas que estudam o livro. Mas de amar como o pai ama, aí já eu não sou tão grande assim, não. Eu também Sabe? não. Muito pra... Acho que se a gente não odiar, eu apago essas pessoas da minha vida. Porque eu evito. E eu sempre acho assim, mesmo que me fizeram algum mal, alguma coisa, mas eu sempre acho que ninguém é totalmente... Eu sempre acho que eu tenho a minha parcela de culpa, os dois lados têm. No mínimo, eu fui boba em confiar, eu abri a guarda, sabe? Então, eu tenho minha parcela de culpa ali também na história. Então, eu penso assim, bom, fica cada um com a sua parcela e tchau, né? Mas uma coisa eu aprendi, assim, pelo menos acho que aprendi, não sei, mas a questão do perdão, eu acho que quando você perdoa o outro, e isso eu vi acontecendo na minha vida de uma forma muito, muito clara, quando eu perdoei alguém, eu estava me libertando ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente fica ruminando aquilo, quando você fica pensando, ou que sempre vem um pensamento ruim daquela pessoa, porque às vezes acontece, tipo, você lembra do nada, você lembra de uma pessoa que te fez mal, que você não quer, né? E aí, antes eu ficava com aquele sentimento ruim. Depois que eu me dei conta de que, ao perdoar essa pessoa, primeiro eu me livro, né? Me
me desvencilho desse sentimento. Isso é muito benéfico para mim. E, ao mesmo tempo, também, assim, eu não preciso ter contato com essa pessoa, eu não preciso mais ver essa pessoa, eu não preciso mais conviver com essa pessoa, né? Mas, pelo menos, eu não fico mais pensando nela, sabe? Eu realmente deixei ir, sabe? Eu acho isso importante. Agora, amar é como a Estela falou, a Ângela falou, né? A gente ora pela pessoa. Talvez seja uma forma também de estar amando essa pessoa, né? Talvez seja a nossa forma que a gente consegue nesse momento, né? Agora, o amor de Jesus realmente aí é um objetivo mesmo, porque dependendo do que a pessoa fez para você, e nesse mundo tem tanta coisa horrível, né? Eu acho muito bonito e tudo ali, os ensinamentos de Jesus, tento aplicar alguma coisa, mas a gente não pode esquecer que ele era Jesus, né? E nós somos simples mortais até chegar. Não tem como. Uma boa coisa que eu aprendi muito tempo atrás, é rapidinho. Quando alguém ofende, você não sente a ofensa tão na hora. Dê 24 horas, 48 horas para acalmar, para sentar. Daí você reage como você tem que reagir. Fica mais fácil em perdoar, fica mais fácil em desligar e não fica aquele rancor tão grande. Você começa a pensar na pessoa, que ela também é um filho, é uma criatura humana, e como é que Deus a vê, como é que Jesus a vê e quem sou eu, não é? Para ver diferente. Então, tudo bem, só que eu prefiro ficar distante e tudo bem. Eu, quando era mais novo, e se eu falasse alguma coisa e o cara me contrariasse, eu me dava uma raiva tão grande, se eu pegasse ele naquele momento, eu matava ele. Tá? Só que quando aquilo passava, eu não conseguia guardar raiva dele. Eu sentia dó dele. Era diferente, né? Hoje, quando tem algumas pessoas, outro dia eu discuti com meu cunhado, claro, ele tinha tomado alguns copos a mais, né? Mas ele tem uma, não sei se uma inveja comigo, alguma coisa assim. Eu tive que discutir com ele. E aí, rapidamente, tem o Ponopono que eu faço, né? Que é fantástico. Esse dia eu fui em casa da minha mãe e ele veio e me cumprimentou. Eu até achei estranho, porque a gente discute e depois tu faz a oração para ele, né? Entregar no coração de Deus. É isso que eu faço. Porque eu não posso fazer nada, né? Mas entregar no coração de Deus, quem sabe que Deus tem dó dele, faz alguma coisa com ele, mas ele volta atrás depois e vem uma boa, tranquilo. A outra também, eu não carrego mágoa. A pessoa pode dizer para mim o que ela quiser, porque não me atinge mais hoje, né? Outro dia eu fui em casa da minha mãe, meu irmão chegou lá depois de noite, tinha tomado todas e mais alguma, e aí chegou e meteu a boca em mim, eu sentado, eu fiquei escutando. Aí falou, eu não falei nada, ele foi dormir. Minha mãe perguntou assim, mas por que tu não falou nada para ele? Porque era coisa dele, não era minha. Então tem coisas que a gente tem que se trabalhar muito, se livrar dessas mágoas, da raiva. Não é fácil? Não é fácil. Mas eu já me trabalho há muito tempo essas coisas para não me atingir mais, não me deixar mais atingir. E o negócio de amar, eu acho que eu amo tudo aquilo do jeito que é. Respeito cada um, né? Eu brinco com todas as pessoas, eu cumprimento todas as pessoas. Tem algum que me olha com uma cara feia, outros não, outros já gostam, né? Então, essa é a vida. Eu acho que ela é assim. Muito É bom. natural mesmo. Fala, seu Moacir. Acho que tudo que vocês estão falando a gente vai ver no próximo parágrafo ali, mas fala, seu Moacir. Então, a gente está vendo aí, pelo que eu estou entendendo, só os casos pessoais, né? Interpessoais. E eu vejo a pessoa maldosa, uma pessoa diferente, não só com relação às pessoas. Eu amo as pessoas, tem que amar tudo. A natureza, ser uma pessoa nesse nível. Porque não é só o problema
pessoal de uma pessoa com a outra, interpessoal, ou coisa assim. Ah, eu não gosto dele, eu gosto. Isso é um fator. Mas o nosso mundo como o próprio Irineu falou agora, pessoas que são raivosas, pessoas que têm ódio da vida. Às vezes não é nem pessoal, é uma coisa assim que ele tem um sentimento maldoso, né? Então, nós temos que aprender isso, nós temos que, como o Sabino falou ontem, é do trampolim mergulharmos internamente, nos conhecermos e sermos uma pessoa, não só com as pessoas, com tudo, com a natureza, com a vida, com tudo, e com nós mesmos, né? Então, é muito difícil isso. E nós estamos abrangendo somente as pessoas. Mas eu acabei de ler ali, né, que só uma pessoa é capaz de amar uma pessoa. Fala, Lilian. Não, sabe, Sara, do jeito que as pessoas sofrem, e cada pessoa sofre muito, né? Que eu estava falando para você hoje. É muito sofrimento envolvido na vida de cada um, sabe? Então, se a gente for pensar que aquela pessoa ela está assim por causa de algum sofrimento que ela deve ter passado, né? E, lógico, cada um reage de uma maneira, né? Mas, olha, a gente tem que sentir até... acho que foi o seu Irineu que falou, né? Que... acho que o seu Moacir também falou alguma coisa assim, também. Que cada pessoa tem a sua luta, sabe? E, às vezes, vamos supor, é uma luta com o vício, né? Uma luta com o vício, uma luta com... Então, sabe, é difícil para cada um ali. Então, acho que é orar por cada pessoa ali e compreender que é aquele jeito que ela conseguiu, que ela está conseguindo viver, né? Que ela está conseguindo viver daquele jeito. Então, e pensar também que a gente tem os nossos sofrimentos, né? Os nossos desafios. Eu acho que esse parágrafo aqui resume bem o que a gente estava falando, eles estavam falando. Amar os outros como um modo de vida. Ao longo das vicissitudes da vida, lembrai-vos sempre de amar-vos uns aos outros. Não luteis com os homens, nem mesmo com os descrentes. Mostrai misericórdia mesmo àqueles que abusam de vós com desprezo. Demonstrai ser cidadãos leais, artesãos probos, vizinhos dignos de louvor, membros devotados da família, pais compreensivos e crentes sinceros na fraternidade do reino do Pai. Vós estáis destinados a viver uma vida pequena e medíocre, se apenas amardes aqueles que vos amam. O amor humano pode de fato ser recíproco, mas o amor divino expande-se em toda a sua busca de satisfação. Quanto menos amor existir na natureza de qualquer criatura, maior é a necessidade de amor. E tanto mais o amor divino busca satisfazer a essa necessidade. O amor nunca é egoísta e não pode ser dado a si próprio. O amor divino não pode ser autocontido, deve ser dado sem egoísmo. Acho que aí resume bem tudo que foi falado. Cada dia aprenda a amar mais uma pessoa. Isso eu acho muito legal, né? Porque vem aquelas coisas assim, tem que amar todo mundo. Aí é bem assim, ó, se a gente vai querer amar todo mundo, a gente não consegue amar ninguém, né? Então, eles falam assim, de fato, não podeis amar os vossos semelhantes por um mero ato de vontade. O amor nasce apenas de uma compreensão enérgica dos motivos e sentimentos do vosso próximo. Não é tão importante amar a todos os homens hoje, quanto é importante que aprendais a cada dia a amar um ser humano a mais. Se a cada dia ou a cada semana alcançardes a compreensão de mais um dos vossos irmãos, e se for esse o limite da vossa capacidade,
então certamente estareis socializando e verdadeiramente espiritualizando a vossa personalidade. O amor é contagiante, e quando a devoção humana é inteligente e sábia, o amor é mais cativante que o ódio. Esse é daqueles parágrafos para a gente deixar no lado da cama e ler toda manhã quando acorda, né? Nossa fé confia em um amor de Deus. A pessoa religiosa, de algum alcance filosófico, possui fé em um Deus pessoal de salvação pessoal, em algo mais do que a realidade. Um valor, um nível de realização, um processo elevado, uma transmutação última no tempo e espaço, uma idealização, uma personalização da energia, uma entidade da gravidade, uma projeção humana, a idealização do eu, um impulso elevador da natureza, a inclinação para o bem, o impulso que leva a evolução adiante ou uma hipótese sublime. O religioso tem fé em um Deus de amor. O amor é a essência da religião e a fonte infalível da civilização superior. Jesus podia ajudar tanto os homens porque ele amava-os muito sinceramente. De fato, ele amava cada homem, cada mulher e cada criança. E podia ser um amigo tão verdadeiro por causa do seu notável discernimento interior. Ele conhecia muito profundamente o que se passava no coração e na mente do homem. Era um observador interessado e penetrante, bastante hábil para compreender a necessidade dos homens e sagaz para detectar as aspirações humanas. Para Jesus era mais fácil, né, que para nós. Jesus nunca se deixava tomar pela pressa, tinha tempo para confortar os seus semelhantes, enquanto passava, e sempre fez os seus amigos sentirem-se à vontade. Era um ouvinte encantador e nunca tentava sondar de modo indiscreto as almas dos seus companheiros. Quando ele confortava as almas famintas e ministrava às almas sedentas, aqueles que recebiam a sua misericórdia não sentiam nem um pouco estar confessando-se a ele, mas sentiam que estavam conversando com ele. Nunca parecia estar curioso sobre as pessoas e nunca manifestava o desejo de dirigi-las, administrá-las ou investigá-las. Ele inspirava uma confiança profunda e uma coragem robusta em todos que desfrutavam da sua companhia. Quando sorria diante de um homem, aquele mortal experimentava uma capacidade maior para resolver os seus múltiplos problemas. Se quiserem fazer algum comentário, podem interromper. O amor de Jesus era tão real que ele podia disciplinar os homens. Jesus amava tantos homens e tão sabiamente que nunca hesitou em ser severo com eles, quando a ocasião demandava tal disciplina. E, frequentemente, começava a ajudar uma pessoa pedindo a ajuda dela. Desse modo, ele suscitava o seu interesse, recorrendo ao que de melhor existe na natureza humana. Como o Pai me amou, assim eu vos amei, ele disse. Vivei no meu amor como eu vivo no amor do Pai. Se fizerdes como eu vos ensinei, vós residireis no meu amor como eu tenho mantido a palavra do Pai e eternamente moro no seu amor. Isso, para nós, depois do Espírito da Verdade, ficou um pouco mais fácil, né? Devemos amar como Jesus amou. Quando existe essa conexão viva entre a divindade e a humanidade, ainda que a humanidade ore de modo impensado e ignorante, pela despreocupação egoísta e por realizações vaidosas, só poderia haver uma resposta divina.
que os talos dos ramos vivos deem mais e mais frutos do Espírito. Quando o ramo da videira está vivo, só pode haver uma resposta a todos os pedidos, que se produzam mais uvas. De fato, o ramo existe apenas para produzir uvas, e nada pode fazer além de gerar frutos, de produzir uvas. E assim, o verdadeiro crente existe apenas com o propósito de conceber os frutos do Espírito. Amar o homem como ele próprio tem sido amado por Deus. Que nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. É o que a gente estava falando ali, né? É o propósito, mas é difícil. Eu acho difícil chegar lá. Por que devemos amar um ao outro? Com o poder do seu amor pessoal pelos homens, Jesus pôde romper a influência do pecado e do mal. E com isso, ele libertou os homens para escolher melhores modos de viver. Jesus retratou uma libertação do passado que em si mesma promete um triunfo para o futuro. O perdão dado assim provê a salvação. A beleza do amor divino, quando plenamente aceito no coração humano, destrói para sempre a fascinação do pecado e o poder do mal. Tem bem poucos slides ainda, eu vou terminar, depois nós vamos... Hoje nós vamos seguir a fórmula do Sidney. Vamos ter 1 hora depois para conversar sobre isso. O amor de Deus relacionado à cruz. A cruz mostra para sempre que a atitude de Jesus para com os pecadores não foi nem de condenação, nem de indulgência, mas de salvação eterna por amor. A morte de Jesus na cruz exemplifica um amor suficientemente forte e divino para perdoar o pecado e para absorver toda a maldade. Jesus revelou a este mundo uma qualidade mais elevada de retidão do que a justiça, mais que a mera diferença técnica entre o certo e o errado. Jesus trouxe um novo método de viver para Urântia. Ele nos ensinou não a resistir ao mal, mas a encontrar por intermédio dele, Jesus, uma bondade que destrói eficazmente o mal. O perdão de Jesus não é a condescendência da remissão, é a salvação da condenação. A salvação não menospreza os erros, endireita-os. O verdadeiro amor não faz concessões nem indulgências ao ódio, ele o aniquila. O amor de Jesus nunca está satisfeito apenas com o mero perdão. O amor do Mestre implica a reabilitação na sobrevivência eterna. Fala, Eduardo. Essa frase de Jesus, ela é muito simbólica, né? Ela traz justamente a questão do amor. Se Jesus agisse como nós, né? Com tudo que fizeram com ele, será que ele teria sido tão misericordioso com quem fez aquilo com ele? Será que as coisas teriam ocorrido como aconteceram, sabe? Então, é para a gente pensar mesmo, né? Se ele teve esse amor e essa misericórdia com todos aqueles que fizeram o que fizeram com ele aqui, algo a gente tem que aprender com isso, né? Sacrifícios não são necessários. É errado pensar que Deus possa ser persuadido a amar os seus filhos por meio de sacrifícios feitos pelos seus filhos, ou pela intercessão das suas criaturas subordinadas. Pois o Pai, Ele próprio vos ama. E em resposta a essa afeição paternal que o Pai envia maravilhosos ajustadores para residir nas mentes dos homens. O amor de Deus é universal. Todos aqueles que quiserem podem vir.
Ele gostaria que todos os homens se salvassem pelo conhecimento da verdade. Ele não deseja que nenhum homem pereça. Jesus, contudo, advertiu sinceramente os seus apóstolos contra a tolice do Filho de Deus, que passa a vangloriar-se do amor do Pai. Ele declarou que o Pai Celeste não é um pai laço, frouxo ou tolo na indulgência, que está sempre pronto a perdoar os pecados e relevar as negligências. Jesus disse: o meu Pai não fecha os seus olhos com indulgência para os atos dos seus filhos e para suas práticas autodestrutivas ou suicidas, contra o crescimento moral e o progresso espiritual. Essas práticas pecaminosas são uma abominação aos olhos de Deus. Eu só tenho mais 2 slides, mas esse slide aqui eu acho muito interessante a gente discutir sobre ele depois. Eu posso voltar. Tu quer falar antes, Eduardo? Não. Tá, só vou terminar então esses 2, depois a gente já... Mas eu acho interessante isso aqui, que ele diz que Deus não fecha os olhos para o pecado ali, né? O discernimento religioso possui o poder de transformar a derrota em desejos mais elevados e em novas determinações. O amor é a mais elevada motivação que o homem pode utilizar na sua ascensão no universo. Mas o amor despojado da verdade, da beleza e da bondade é um sentimento apenas, uma distorção filosófica, uma ilusão psíquica, um engano espiritual. O amor deve ser sempre redefinido em níveis sucessivos de progressão moral e progressão espiritual. A verdade, a beleza e a bondade abrangem para o homem infinito toda a revelação da realidade divina. À medida que esse amor, compreensão da deidade, encontra expressão espiritual nas vidas dos mortais cientes de Deus, os frutos da divindade são alcançados. Paz intelectual, progresso social, satisfação moral, alegria espiritual e sabedoria cósmica. Os mortais avançados em um mundo na 7ª etapa de luz e vida aprenderam que o amor é a maior de todas as coisas do universo e sabem que Deus é amor. O amor é o desejo de fazer o bem aos outros. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Obrigada. E agora nós temos 1 hora para conversar sobre isso. Eu gostei muito do slide 26, se você puder voltar lá, Estela, porque eu acho que faz uma definição tão perfeita do amor. Você consegue voltar lá? Eu não sei o que aconteceu. Esse aqui, né? Olha, o amor é a mais elevada motivação que o homem pode utilizar na sua ascensão no universo. Mas o amor, despojado da verdade, da beleza e da bondade, é um sentimento apenas. Então não adianta a gente só achar que pelo fato que a gente, pelo menos eu entendo dessa forma, né? A gente perdoou ou a gente consegue ter um sentimento que a gente avalia como amor por alguém que a gente ainda tem um certo rancor, se ele não está despojado da verdade, da beleza e da bondade. Então, se não tem essas coisas, né, é um sentimento apenas, né? Uma distorção filosófica, uma ilusão psíquica. Olha que interessante. Um engano espiritual, ou seja, se ele não está despojado da verdade, da beleza e da bondade, ele vai ser só um sentimento. Então, isso que vai fazer a diferença. Não é só a gente falar, não, eu perdoei, não, tá tudo certo. Por mais que talvez você não sinta mais ódio por aquela pessoa e achar que está emanando amor para ela, se você não está despojado da verdade, da beleza e da bondade, da sua verdade, da beleza e da bondade, do significado do amor,
Eu acredito que seja apenas realmente, como está escrito aqui, um sentimento, né? O amor deve ser sempre redefinido em níveis sucessivos de progressão morancial e de progressão espiritual. E é interessante, né? Porque ele traz o amor como uma motivação que vai levar a gente na nossa ascensão no universo, né? Tem um trecho que eu até colei ali que ele fala que o amor divino funciona em associação unificada da sabedoria divina com as outras características finitas da natureza perfeita do Pai Universal, né? Que Deus é amor, mas o amor não é Deus, né? Então, quando você coloca que Deus é amor, né? Mas o amor não é Deus, é porque Deus é muito maior que só o amor. Mas o amor em si é aquilo que vai nos movimentar, né? Para seguir nossa carreira. Achei isso, pelo menos foi a forma que eu signifiquei isso tudo. Legal. Eu costumava ler muitos livros do Brian Weiss, e um período da minha vida que eu deixei de ser testemunho de Jeová e estava perdida, não é? Encontrei os livros dele. E um livro dele que eu realmente gostei muito era chamado Somente o Amor é Real. E era um livro tão bom, tão bom. Toda vez que eu lia à noite, eu tinha assim um sono maravilhoso. Até hoje eu gosto daquele livro, apesar de que eu não tenho mais os livros dele, sabe? Então, essa verdade sobre o amor tem passado em muitas religiões, em muitas pessoas espirituais, não é? Em reconhecer que o amor é o que nos leva lá, mas como você disse, tem as outras qualidades que tem que ter junto. A beleza, a bondade e a verdade mesmo. Mas alguém, gente, vocês estavam tão empolgados para falar sobre o amor, Eu acho que agora eles têm uma hora. aquele slide que você falou que a gente ia voltar, eu acho que é legal. Quer que eu leia novamente? Jesus, contudo, advertiu sinceramente os seus apóstolos contra a tolice do Filho de Deus, que passa a vangloriar-se do amor do Pai. Ele declarou que o Pai Celeste não é um Pai laço, frouxo ou tolo na indulgência, que está sempre pronto a perdoar os pecados e relevar as negligências. Jesus disse: o meu Pai não fecha os seus olhos com indulgência para os atos dos seus filhos e para suas práticas autodestrutivas ou suicidas, contra o crescimento moral e o progresso espiritual. Essas práticas pecaminosas são uma abominação aos olhos de Deus.